Vamos abrir a nossa Bíblia, Tiago 1:16. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá dos altos, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu poder, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Queremos Te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, pois temos pecado, Jesus, por pensamento, palavras e obras. Mas o Senhor morreu na cruz para nos livrar de todo pecado. E é diante desse Deus vivo, santo e perfeito, que nós estamos agora. Eu te peço, Pai, fala conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. O verso 16 aos 21. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não provém a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acumulou de maldade, acolhei com mansidão a palavra em que vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes esquecendo o propósito, o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, assim mesmo guardando-se incontaminados do mundo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, as suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminando do mundo. Aleluia. Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão está mentindo, né? Porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós falamos que amamos, mas deixa alguém pisar no nosso carro. Nós jogamos tudo fora e a carne fala mais alto. Por isso nós temos que vigiar. Não adianta orar e não vigiar. Tem pessoas que oram demais, mas não vigia. E a sua oração não vai adiantar nada. Por isso, meus irmãos, é melhor vigiar, obedecer a palavra de Deus e ser fiel. Nós temos que ter compaixão dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, vamos visitá-los, as viúvas, os órfãos. E muitas vezes nós deixamos de fazer isso. Quando a pastora pede para nós trazermos mantimentos, né, para fazer a cesta dessas pessoas que passam por necessidade, muita gente esquece e não traz. Isso é porque não fez muita importância o que a pastora falou. Não deu muita importância. E depois que chega aqui, é que lembra que poderia ter trazido alguma coisa. E tem um ditado que quem dá ao pobre empresta a Deus. Então, nós temos que ter a mão aberta para abençoar as pessoas que necessitam. O meu avô dizia que a gente tem que dar couve para quem tem horta. Porque o dia que a nossa couve acabar, o nosso vizinho tem para nos dar. Mas a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz para nós darmos a quem precisa. Nós darmos e não olhar para trás. Não ficar reclamando. Mas o que você deu, esquece. Por quê? Porque se nós ficarmos contando para todo mundo que nós fizemos, isso não tem valor diante de Deus. Você fez para mostrar, né? Como aqueles escribas que levou tanto dinheiro e colocou no gasofilácio. Mas uma viúva levou só uma moeda, que era a única que ela tinha. E Jesus estava ali do lado do gasofilácio. E ele disse: essa viúva deu mais. E os discípulos falaram: Senhor, muita gente depositou muito dinheiro, ela deu moeda. E Jesus disse: ela deu tudo que ela tinha. Então, irmãos, a coisa melhor é dar do que receber. Porque quando você dá, é porque você tem muito. É porque Deus tem te abençoado. Agora, aquele que recebe é porque está necessitando, porque está na miséria, está precisando da caridade nossa. Então, fazer o bem, ser amoroso com seus irmãos. Nós temos que ajudar os irmãos da casa, para que nossos irmãos não fiquem pedindo lá fora. Os espíritas fazem um trabalho maravilhoso, porque eles acham que a salvação é pela caridade. Então eles saem no domingo entregando aqueles saquinhos de papel para a gente pôr com mantimento. No outro domingo eles vêm buscar. E uma vez tocaram a campanha lá em casa, que eu abri, era um médico que eu conheço. E ele estava ali com a sacolinha no ombro
e dando os saquinhos para as pessoas. Então, eu achei lindo aquilo. Só que a obra sem fé é morta. E a fé sem obra é morta. Tem que andar os dois juntos. Eu dou porque eu amo. Não que eu vou dar aquela coisa por obrigação. Então, nós temos que ser caridosos, bondosos, fazer o bem para as pessoas, principalmente para os nossos irmãos. Porque é muito feio um irmão nosso sair daqui e pedir cesta em outra igreja. É muito triste. Então nós, irmãos, um saco de arroz, até um quilo de sal, não vai te fazer falta. Mas quantas vezes a gente fica triste, que a gente olha ali e tem tão pouca coisa. E eu sei de muitos aqui que podem ajudar, que podem dar um pouco. Reparta o que você tem. Dá às pessoas necessitadas da tua casa, da tua igreja. Porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Porque quando ela pensa de um modo, mas age de modo diferente, se torna uma pessoa indecisa. A palavra grega que é traduzida por dúvida é tirada da mesma raiz da palavra duplo. Um líder que pensa de uma forma, mas suas palavras contradizem seu pensamento. Falhará o poder de suas mentes, o poder de suas palavras neutralizam uma a outra. Um líder desse tipo falha na prática da lei, da base sólida e, eventualmente, trará prejuízo a si mesmo. Então, nós, às vezes, prometemos e não cumprimos. É melhor não prometer e fazer do que prometer e não cumprir. Nós não somos obrigados a prometer nada. Nós não somos obrigados a fazer compromisso. Nada disso. Mas quando nós prometemos, nós temos que cumprir. Porque a palavra do crente é sim, sim e não, não. Que passa disso, irmãos, é maligno. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar essa língua nossa, que coisinha pequena, mas que leva a gente para o inferno. Não é? Nós temos que vigiar. Saber como falar com as pessoas para não machucar. Muitas vezes, chega pessoas aqui que não são crentes. Já falaram para mim que vão embora. Ninguém as cumprimenta. Ninguém se importa. Irmãos, é tão bom a gente ser bem acolhido, ser bem tratado, mostrar que nós fazemos diferença. Então, irmãos, é preciso do pastor ficar falando, abraça essa irmã, faz isso, faz aquilo. Não é preciso, nós, por nós mesmos, nós vamos, abraçamos e honramos aquela visita. Glória a Jesus. Se o irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é a proveito disso? Assim também a fé,
se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé é morta. Quando Abraão levou Isaque para sacrificar no monte, ele agiu por fé, mas fez a obra que Deus mandou. Ele não questionou com Deus. Mas o Senhor falou que a minha descendência se tornaria uma grande nação. Eu só tenho esse filho, como que eu vou sacrificá-lo? Não, ele não falou nada, porque ele tinha certeza que até das cinzas de Isaque, Deus poderia fazê-lo novamente. Então nós temos que ter essa certeza. Nós não vivemos, irmãos, por vista, nós vivemos por fé. Confiar no Senhor, fazer o bem, estar na presença de Deus, é o mais importante. Aleluia, glória a Deus. Quereis, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com a sua obra. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou e se cumpria a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, meus irmãos, eu creio que ele não contou nem para a esposa dele, porque ela poderia esconder Isaque, ela poderia fazer qualquer coisa, mas ele fez o que Deus mandou. Vocês imaginam, ele caminhou 3 dias levando o filho para morrer. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Conduzir o nosso filho ao sacrifício? Principalmente o único filho que ele tinha. Mas ele creu, obedeceu e fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Aleluia. E ele foi achado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, não adianta eu falar que tenho muita fé, se eu não faço nada para ninguém. A fé sem a obra é morta. E a obra sem a fé também é morta. Então, as duas andam juntos. E nós que somos cristãos, precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos fazer o que a palavra nos ordena. Irmãos, Jesus está às portas. Nós vemos que as profecias estão se cumprindo. Mas se ele não vier agora, a gente pode morrer. Para onde vai a nossa alma? Vai encontrar com Deus ou com o diabo? Porque um dos dois, não existe purgatório, não existe reencarnação. A Bíblia não fala nisso. E Hebreus diz que ao homem foi dado nascer e morrer uma só vez. Então, não existe. Se eu for salvo,
pela minha reencarnação, como eles dizem que a gente vai reencarnando, até se tornar a estatura do varão perfeito. Então a morte de Jesus foi inútil, porque eu mesmo que vou conquistar a minha salvação. Mas foi necessário que Jesus morresse na cruz, para que nós tivéssemos esta salvação, essa esperança de vitória. Porque, irmãos, imagina se você vivesse aqui nesse mundo sem ter uma esperança que você vai ter outra vida, que vai ser uma vida muito melhor do que esta. O que adiantava viver? Hoje eu conversava com a irmã, que o marido dela largou dela, está querendo tomar tudo que eles têm. Ela está até doente por isso. Eu falei para ela, irmã, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Nós já estamos velhos, nós estamos perto de partir. Então, o que adianta isso? Nós temos uma herança para receber, um terreno aqui no Negrão de Lima. E meus irmãos falam, ora para Deus nos entregar essa bênção. Eu não oro, irmão, não vou perder tempo com isso, não. Deus tem me sustentado. E eu não vou deixar de orar para alguém, lembrar de alguém que precisa, para ficar orando por bens materiais. Se Deus quiser, Ele me dá. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo meu Deus. Eu continuo amá-lo. Então, nós temos que ir para Jesus, não é para receber bênção. Nós temos que aceitar Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E é para ir para o céu. Caixão não tem gaveta para levar nada. Coisa melhor que existe é você ir no enterro de crente. Você não vê aquela gritalhada, as pessoas rasgando a roupa, arrancando cabelo. Eles cantam. Agora você vai no enterro de ímpio, misericórdia. Você não tem nem palavras para consolar aquela pessoa. Você vai dizer, não, fica tranquilo, ele foi para o céu. Você estará mentindo. Mas quando é um servo de Deus, nós sabemos que está muito melhor do que nós aqui. Então, nós temos palavras para confortar as pessoas. E isso é maravilhoso, você morrer com Cristo. Como Paulo disse, né? Venci a carreira e guardei a fé. Então, nós temos que guardar a nossa fé. Não deixe a sua fé se perder. Não perca a sua fé. Apesar que tudo possa parecer o contrário, creia. Creia que Deus vai fazer a obra. E muitas vezes Ele permite, irmãos, que as coisas ficam pior do que antes. Tem pessoa que diz, depois que eu fui para a igreja, as coisas pioraram. Às vezes Deus permite, para ver a sua fé. Se você está lá, é por Ele, ou pelas bênçãos que Ele pode te dar. Porque Ele dá, sim. Ele dá. Mas nós não estamos aqui só pelas bênçãos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E nós temos sede da palavra. É a palavra que nos edifica. É a palavra que nos ajuda a caminhar. Que nos dá força, nos dá coragem. Que aumenta a nossa fé. Quem seria de nós se nós não tivéssemos fé? Como seria a nossa vida?
Então, irmãos, essa fé que nós carregamos dentro de nós é a melhor coisa que existe. Não existe nada melhor. Eu não vou para a igreja por causa de pastor. Eu não vou para a igreja por causa de irmãos. Eu vou para a igreja por causa dele. Para adorar a ele. Que só ele merece. Toda honra, toda glória é do Senhor Jesus. E ele fica feliz quando nós, às vezes, deixamos tudo para ir para a casa do Senhor. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existe um lugar melhor. Tem muita gente que chega na igreja, vai ver celular, WhatsApp, está perdendo uma coisa maravilhosa. Não fica em sintonia com a palavra. Está perdendo tempo. Porque Deus não vai te abençoar e fica triste com a gente. Porque aqui é um lugar de cultuá-lo. Aqui é um lugar de falar com Ele. E Ele está aqui para nos ouvir. Isso é maravilhoso, irmãos. A nossa oração não fica em vão. Ele está ouvindo. E Ele vai nos dar vitória. Basta confiar. Nós temos que ser fiéis. Muitas vezes nós não recebemos bênçãos porque somos infiéis. E Deus não quebra princípio. Ele disse: se me obedeceres, se fizer a minha vontade, eu abrirei a janela do céu, derramarei bênção tais, que dela vos advenha maior abastança. Mas tudo tem um si. Porque se nós não somos fiéis, e Ele nos dá, Ele está quebrando os princípios dele mesmo. Por isso nós temos que ser fiéis. Nós temos que buscar esse Deus maravilhoso, poderoso. Tem pessoas que só entregam dízimo se sobrar. Primeiro paga todas as contas. Aí se sobrar, eu vou dar meu dízimo. Mas não é dar, irmãos. Nós vamos entregar o que não é nosso. Deus nos dá 90%, Ele só quer 10%. E sabe por que Ele pede esses 10%? Não é porque Ele precisa, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele pede esses 10% para ver a nossa fidelidade. Porque a coisa mais difícil de converter é o bolso. Tirar o dinheiro, entregar na igreja. Muita gente acha terrível. Acho que até geme para fazer isso. E Deus não se agrada disso. Ele quer que você dá com alegria, sabendo que você está fazendo a sua obrigação. Outro dia uma irmã me ligou para me orar por ela. Ela é da Universal. Ela estava falando que quanto mais nós darmos, mais nós recebemos. E falou. Aí eu falei: irmã, a Bíblia diz que a nossa obrigação é entregar o dízimo e as ofertas ao Senhor. Agora, você sacrificar para fazer isso pensando em receber mais, isso é um jogo. Eu dou tanto para ganhar tanto. Deus não se agrada disso. Ele quer que você dá o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, mostrando que você não se prende ao dinheiro. Tantas pessoas, irmãos, que vai para a igreja para receber a bênção,
Mas eu não quero o dono da bênção. E aí Deus sonda o coração, Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes Ele não faz nada. Porque Ele conhece o nosso coração. Se nós estamos sendo fiéis porque o amamos, ou estamos fazendo para ganhar mais. Mas Ele é tão bom, que ainda diz que aquele que entrega o dízimo, ele abre a janela do céu e derrama sobre esta pessoa todas as bênçãos. Mas aquele que traz com amor, aquele é entregar, porque não é nosso. Vou dar o dízimo, você não está dando. Você está entregando o que não é seu. Ele te dá 90%, ele só perde 10%. E muita gente não tem coragem de dar esses 10%. Acha que vai fazer falta. E vai mesmo se você vier com esse pensamento. Mas se você é fiel, Ele é fiel e justo para nos abençoar, para nos dar vitória. Amém? Glória a Jesus. Oh, glória. Tiago 3 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos pelo vento, ele não naufraga. O navio tem o seu piloto é tão pequeno, né? E o homem pega aquilo e move aquele navio. E faz ele andar milhares de quilômetros. Mas é porque Deus o permite. Então, nós temos que refrear, pôr freio na nossa língua. Tem irmãos que quer fazer uma fofoca, mas fica com medo. Aí ele fala, vamos orar para fulana, ela está tão triste, ela está passando isso. Expõe a vida dos outros. E Deus não se agrada disso. Aqui nós tínhamos uma pastora que fazia o trabalho de cura interior. E era uma bênção, irmãos. Elas usavam a sala aqui, ficava cheio de irmãs. E lá tinha muitas almofadas para a gente sentar. E as irmãs contavam, choravam, contavam tudo que tinha dentro dela. E essa irmã, o marido ficava em cima dela para ela contar as coisas. E ela começou a contar o problema dos outros para o marido. Irmãs, sumiu todo mundo, ninguém veio mais. Porque o pastor é o sacerdote. Nós contamos para ele nossos problemas, as nossas dificuldades mais íntimas. Mas ele não tem o direito de contar nem para a esposa dele. Porque nós precisamos de desabafar, de ouvir um conselho. Mas muitas pessoas não têm coragem de ir até o pastor para contar nada, porque tem medo. De contar para a mulher, a mulher conta para a amiga conta para outra amiga, e de repente todo mundo está sabendo. Por isso,
que Deus fala para o pastor conduzir as ovelhas e honrá-las, respeitá-las, tratá-las com amor. Porque nós não podemos expor pecado de ninguém para ninguém. Né? Nós temos que ser sábios. Por isso, irmãos, é necessário que sejamos vigilantes, capazes. Porque tem pessoas que não aguentam guardar um segredo de alguém. Fica doidinho para contar. Isso é pecado, é demônio. Se ele contou para você, é porque confia em você. Você não tem o direito de sair expondo a vida daquela pessoa para os outros. É pecado. Oh, glória. Continuando aqui em Tiago 3. Tiago 3:8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregando de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Então, da onde jorra bênção, não pode jorrar maldição. Se nós somos vaso do Senhor, nós não podemos, irmãos, amaldiçoar ninguém ou falar coisas que vão ofender as pessoas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem habita em nós tem que ser o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos que ter cuidado de ficar atrás de profeta e profeta lá, profeta não sei aonde. Porque quando Deus quer falar com você, muitas vezes Ele traz o profeta onde você está. E quando você ouviu uma profecia, presta atenção na vida do profeta. Porque da boca de uma pessoa que é usada por Deus, não pode sair coisas que entristecem o Espírito Santo. Por isso, nós temos que ter cuidado. Quando eu converti, nossa, eu vivia atrás de profeta em Anápolis, profeta em Brasília, profeta lá no Fim Social. Aonde falar que tinha um profeta, eu estou lá. Mas quando eu fiquei madura na fé, eu não ando atrás de profeta. Antigamente eu conhecia tudo quanto é profeta. Hoje, se você me perguntar, conheço só um que eu confio e amo, que é o pastor Paulo, o pastor Vani. Mas não é qualquer profeta que eu vou confiar. Tem muitos que são de Deus. Mas nós temos que conhecer a vida dele para nós acreditarmos na profecia. Então nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que vivem só atrás de profecia, só atrás de bênção material. Os outros falam, na tal igreja tem um pastor que está lá, que derruba o povo, e que faz isso, faz aquilo. Será que a vida dele está reta diante de Deus? Porque a própria palavra está dizendo que onde jorra água doce, não pode jorrar água amarga. O nosso corpo tem que ser
o templo do Espírito Santo. Nós temos que viver o que nós pregamos. Porque muita gente prega uma coisa e vive outra. E isso, meus irmãos, é um péssimo testemunho. Porque nós estamos pregando uma coisa e vivendo outra. Por isso nós temos que ter cuidado. Vamos honrar o nome de Jesus. Vamos respeitar este nome. E vamos prestar atenção como está a minha vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Vamos ter cuidado. Vamos ser fiéis. Para que a nossa boca não pronuncie coisas que não provêm do céu. Que o diabo também usa, sabia? O diabo também usa. O diabo fala em línguas. O diabo conhece a sua vida. Porque ele é espírito e ele está junto com as pessoas. Por isso nós temos que ter cuidado. Porque o diabo é astuto, é sem vergonha mesmo. Olha, meus irmãos, é o nosso maior inimigo. Eu estava vendo na internet, quando eu vejo essas coisas, eu deleto. Um cantor baiano, com uma plateia grande, e ele falava, Jesus é gay, fala comigo, Jesus é gay. E as pessoas repetindo aquilo. Aquela Daniela Mercury cantando e falando, libera os demônios que estão em você. Libera os capetinhas que estão em você. Vamos pular, vamos cantar. Meus irmãos, eu não tenho capeta, não está em mim não. Então nós temos que ter cuidado. Até evangélicos. Vai para agora chama show evangélico. Estão copiando as coisas do mundo. Eles gritam, choram. E na igreja não grita, não chora perto de Jesus. Paga caro para ver esses cantores dando glória para o homem. Jesus quer que nós damos glória para Ele, não é para o homem. Agora, porque uma pessoa canta bonito, eu vou sair da minha casa, ficar lá até meia-noite, pulando para cima e batendo palma para o homem. Eu bato palma para Jesus. Só Ele é digno de honra e de louvor. Então nós não temos que ficar andando atrás de cantores gospel. Irmãos, se as pessoas que subirem aqui para cantar tiver unção, ele pode nem cantar bem, mas você sente o fluir do Espírito. Porque quem vai falar conosco é o Espírito Santo. Não importa se ele canta bem ou mal. Importa sim que ele está dando o recado de Deus para nós. Isso é que é importante. Não adianta. Você vai lá, pula para cima, grita. Quando sai dali está frio que só água gelada. O que adianta isso? É fogo de palha. Por isso, irmãos, nós temos que ser sensatos. Nós temos que ter sabedoria do Espírito Santo. Eu não vou na igreja hoje porque tem um pastor na igreja tal que Deus usa ele bate o paletó e o povo cai e isso e aquilo. Irmãos, nós estamos na igreja por causa de Jesus. Não é por causa do homem que ele faz. E eles viram, não é mais um cantor evangélico, é um cantor gospel. E que eles fazem tudo para se promover,
Pastores que cobram uma fortuna para ir na igreja pregar. É um absurdo, irmãos. E se eles fazem isso é porque o povo dá. Se ninguém pagasse, eles não iam fazer isso. Mas quanto mais famoso ele fica, mais ele cobra de você. Pessoas deixam de dar o dízimo para comprar o ingresso para ir num pastor famoso ou num cantor gospel. Isso é pecado. Nós temos a nossa igreja, nós temos nossos pastores, que nós conhecemos a vida dele. Nós sabemos que ele é um servo de Deus, que ele é manso e humilde de coração. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ser fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida.